Pessoal, boa noite novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Peço a paciência de vocês para me ouvir. Não posso, de maneira nenhuma, deixar de agradecer primeiramente a Deus, porque me deu a bênção de conhecer o Alaor, que tem sido um amigo. Começamos fazendo negócios e acabamos ficando amigos. O que, graças a Deus, não é raro na minha vida. Graças a Deus, eu tenho feito amigos ao longo da minha vida, mesmo no meu trabalho. Então, Alaor, muito obrigado a você, muito obrigado ao Pazi, por nos receber aqui, a turma da informática aí que me ajudou bastante, porque nessa área de informática, pessoal, eu fiquei em recuperação no Mobral. Eu sou bem ruinzinho desse negócio. Isso, para mim, é muito mais uma máquina de escrever sofisticada. Então, assim, muitíssimo obrigado mesmo a vocês. E, começando assim, eu diria que o Alaor fez alguns comentários aqui. Primeiro, a respeito da minha experiência. E daqui a pouco eu vou me mostrar melhor, me dizer quem eu sou mais de perto. E, na verdade, Alaor, você fez alguns comentários que eu peguei aqui propositadamente. Essa publicação do Pazi, tem a palavra do presidente. E eu vou tomar a liberdade de ler aqui o primeiro trecho. E diz assim: pela minha experiência de vida e vivendo o momento atual que o país atravessa, posso dizer que ainda nos resta esperança para continuarmos acreditando em um futuro melhor. Aprendi que mesmo em um cenário de incertezas, podem surgir grandes oportunidades e temos de nos preparar para ocupar posições mais confortáveis no momento em que houver uma retomada da nossa economia. Foi eu que falei isso? Foi você que falou isso. A palavra é sábia. Se o Temer ouvir, vai te chamar. Mas, realmente, aqui tem algumas expressões que eu acho que são muito importantes. Primeiro, você mostra, como é do seu feitio, o otimismo com relação ao país, apesar das nuvens no horizonte. E aqui você fala em esperança, você fala em incertezas, mas fala em se preparar para aproveitar as oportunidades quando elas surgirem, até porque elas surgirão. Elas surgirão. Então, eu acho que é isso mesmo, é a respeito dessa situação de se preparar e desse cenário de incerteza que não é raro mais, embora que eu, sinceramente, não sei se algum dia o cenário no mundo foi de certeza. Se a gente vê a história do mundo não é uma história de muita certeza. Eu fico imaginando aquelas pessoas no início do século passado que mal começou o século, uma guerra. 20 anos depois, outra guerra. Imagina falar de certeza para aquele povo. Então, incerteza, na verdade, é algo que nós convivemos com ela. E eu acredito que vamos continuar convivendo. O que nós devemos fazer é isso que você falou, é nos preparar para esses cenários, porque mesmo nos cenários de tanta incerteza, surgem oportunidades. A feira do queijo, que o Wilson nos falou há pouco, se fosse se quedar porque o país está passando por uma crise, não se faria uma feira dessa, não se buscaria uma feira dessa, que é em busca de oportunidades. E dizem os muitos mais sábios do que eu, que nas piores crises surgem as melhores oportunidades. Basta que a gente consiga enxergá-las. E é para isso que a gente tem que se preparar. O que nós vamos conversar aqui por alguns minutos na noite de hoje é a respeito de negociação. O Alaor falou, olha, o Valério vai trazer a experiência dele, que ele teve no banco. E realmente eu tive uma experiência bastante razoável no banco. Esse aí sou eu. Nascido na cidade de Natal, há 55 anos, casado com a dona Márcia, e tenho 5 filhos, porque lá no Nordeste quem tem menos de 5 é falado. Então, eu tenho 5. Então, assim, está lá o nome deles: Natália Maria, Manuela, Álvaro Mateus, Paulo Felipe e a Júlia. São as bênçãos que Deus colocou na minha vida. Graduado em administração e tenho 3 pós-graduações. A mais antiga delas, de altos executivos do Banco do Brasil,
pela Fundação Dom Cabral, depois eu fiz, na verdade, ele não está na sequência, eu fiz o programa Diálogos, que é uma pós-graduação em estrito sensu, na FGV, e, por último, fiz uma pós-graduação em Gestão de Negócios Sustentáveis pelo INEPAD. E aí está a minha experiência profissional. Aproximadamente 33 anos no banco, dos quais 26 como gestor do banco, e desses 26, atuando 23 anos como educador corporativo do banco, né? Ali tem um asterisco, aqui não está muito visível, mas a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, em 2015, foi eleita a melhor universidade corporativa do mundo, né? Aqui está a premiação, foi lá em Paris, quando o Global CCU, que é o Conselho, né, de Universidades Corporativas Global, elegeu o Banco do a Universidade Corporativa do Banco do Brasil como a melhor do mundo. Então, isso para nós foi motivo de muita alegria, né, porque realmente é de excelência a questão da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, né. E aqui eu mostro ali que eu gosto de jazz, gosto de blues, gosto de rock, boa música, né. Quem é que não gosta, né? Então, esse aí sou eu, em linhas gerais. Essa é a minha pequena biografia, né? E eu recentemente constituí a VM Educação Corporativa, que tem a pretensão de trabalhar nessa área de negociação e na área de liderança, que são, digamos assim, experiências que eu tenho ao longo da minha vida profissional, né, trabalhando com isso. E hoje nós vamos falar particularmente da questão da negociação, que é uma arte, a arte de negociar. Nós vamos falar a respeito disso, basicamente. Na verdade, se nós todos que estamos aqui nessa sala fizermos uma reflexão a respeito das decisões que nós tomamos ao longo desse ano, ou talvez a partir do Réveillon, né, que a gente toma algumas resoluções no Réveillon, né? Vou fazer dieta, vou andar de bicicleta, né? Vou ser mais assíduo, tal. Faz um monte de resolução, não é isso? Eu diria que até meia-noite, porque depois... Depois não, você nem lembra mais, né? Pois é, mas veja só. A vida é uma constante tomada de decisões. Se a gente fizer um levantamento aí desse semestre que terminou, nós vamos ver que tomamos muitas decisões ao longo desse semestre. Mas tem decisões que a gente toma assim, ó, sozinhos. Não é verdade? Faço ou não faço dieta, como torrado ou não como, deixo de tomar cerveja ou não deixo. Decisões que você, né? Por onde é que eu vou hoje para o trabalho, onde é que o trânsito está mais complicado, onde é que está menos complicado. Essa é uma forma de tomar decisões. Não tem interferência de ninguém, praticamente. Mas nós temos também que tomar decisões que a gente chama de participadas. E isso começa muito cedo. Muito cedo na nossa vida, a gente negocia. Nós somos permanentemente negociadores. Nós negociamos. Olha o bebê aí. Isso é uma negociação. Ele está querendo alguma coisa. Provavelmente o colo da mãe, provavelmente o seio da mãe. Ele está fazendo lá as reivindicações dele, né? Depois, nessa fase aqui, que todos nós aqui, exceção talvez das meninas ali, não passaram ainda por essa fase, né? Essa é uma fase que, para nós que somos pais, então nem se fala. Essa é uma fase da negociação por excelência. Negociar com adolescente. E eu aproveito para dizer que o que a gente vai conversar aqui sobre negociação não se aplica somente à nossa vida, que se chama de vida profissional. Eu não gosto muito de falar vida profissional. Eu acho que nós temos vida. A profissão está dentro dela. Nós só temos uma vida, né? Então, assim, negociar com adolescente não é uma coisa muito fácil, não, né? Eu já fui adolescente, eu sei o que é isso. E eu tenho filhos, né? E eu sei muito bem o que é isso. A gente negocia, evidentemente, no trabalho. A gente fecha acordos profissionais na área profissional. Tem negociações mais, eu não diria mais importantes, mas talvez mais complexas em algum momento, não é? Então, são negociações diplomáticas, onde envolve países, continentes, né? Onde está se falando de guerras, ou uma coisa também de se falar das questões comerciais. A OMC é o fórum, por excelência, para as negociações entre países nessa questão que tange ao comércio internacional. E também tem uma outra negociação bem difícil. Bem difícil. Alguém imagina qual seja? Bem difícil.
Essa é difícil. Essa é complicada. Agora, gente, a gente tá rindo, mas é verdade. Isso tudo é a nossa vida. Nós passamos, nós acordamos negociando, seja conosco, para decidir o que a gente vai tomar no café da manhã, seja com a esposa, porque você está querendo tomar uma determinada coisa no café da manhã, ela não quer, e aí você vai partir para a negociação. Nós negociamos o tempo todo, quer a gente queira, quer não. A gente negocia na família, a gente negocia com os nossos amigos no lazer, a gente negocia no trabalho, negocia. A todo momento nós estamos fazendo a negociação. E quando a gente não está negociando com a gente mesmo, mas nem sei se... Mas principalmente quando a gente está negociando com outras pessoas, nós estamos em busca de, ou deveríamos estar, em busca de um acordo, de um ajuste de interesses. Não é? Porque tem algumas coisas interessantes. As pessoas, elas são diferentes, não apenas fisicamente. Aqui nessa sala ninguém é igual a ninguém. Mas o danado é que a gente não é só diferente na cor da pele, na cor do cabelo, dos olhos, na altura, no peso. O mais complicado é que a gente é diferente aqui dentro. Os seres humanos são todos diferentes. Então, acordo é ajustar interesses. E como é que a gente faz isso? Principalmente concentrando a nossa atenção nas pessoas. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente na palestra como é que a gente detalha isso. Porque essas pessoas diferentes têm expectativas diferentes, interesses diferentes, não é? Assim, cada um de nós aqui tem necessidades diferentes e tem um troço aí que é fundamental na negociação, que são valores diferentes. Valores diferentes. Nossos valores não são iguais. Às vezes coincidem, né? Mas nem sempre coincidem. Você quer ver uma coisa? Automóvel. Automóvel, um negócio que todo mundo conhece. Deixa eu só tomar um pouco d'água. Existem milhares de modelos de automóveis. Mas o que um automóvel faz? Seja ele grande, pequeno, seja ele moderno, velho. O que um automóvel basicamente faz? Ou o que todo automóvel faz? A mesma coisa. Transporta pessoas de um lugar para outro. Isso é básico. Todo automóvel faz isso. Todo e qualquer automóvel. Por que tem tanto automóvel diferente? Porque as pessoas são diferentes. Elas atribuem valores diferentes às coisas. Então tem gente que busca no automóvel, por exemplo, segurança. Alguém reconhece esse automóvel? Esse é o Batmóvel. Muita gente quer, olha, eu quero segurança. É o que eu entendo que é o meu foco de interesse. Tem gente que, não, eu prefiro conforto. Não me interessa tanto se o carro é bonito, se o carro é sofisticado, eu quero que ele seja confortável. Né? Tem gente que tenta reunir beleza, conforto, segurança no automóvel, e muitos conseguem. Tem um amigo meu que conseguiu. Olha lá. Não é isso? Aquele ali reúne esses predicados. Mas, na verdade, um automóvel faz isso aí. Ó. Transportar a gente de um lado para o outro. Todos esses aqui fazem a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. São diferentes por quê? Porque as pessoas têm valores diferentes, interesses diferentes, expectativas diferentes. E a questão da... Olá, seja bem-vinda. E a questão de comprar um automóvel, algo tão importante para a gente, nós damos muita importância a comprar um automóvel, na verdade é fazer uma negociação. Todo mundo concorda que comprar um automóvel é negociar. Mas o que está sendo negociado, será que é o automóvel mesmo? Será que é o objeto? Porque o vendedor quer vender, eu quero comprar. Nós temos que chegar a um ajuste de interesses. Eu creio que o que está sendo vendido em qualquer das situações não é simplesmente um automóvel. É satisfação. Na verdade, o que a gente vende todo o tempo, em qualquer ramo de atividade, seja no ramo de seguros, seja num banco, numa agência de automóveis, é satisfação. O cliente tem que ficar o quê? Satisfeito. Então, a gente está vendendo para ele, na verdade, é satisfação.
E aí, quando a gente vai negociar, por exemplo, um automóvel, nós temos que ajustar o interesse para que a satisfação de ambos, vendedor e comprador, seja atingida da melhor forma possível. E por isso que a VM Educadoria tem uma oficina chamada Arte de Negociar, e eu estou aqui falando dela, que tem esse conceito aí do que seja negociação. Tem inúmeros conceitos, talvez não seja nem o melhor, mas é um conceito a respeito de negociação. E essa oficina tem esse objetivo, refletir a respeito de nossas capacidades como negociadores e contribuir para aperfeiçoar a chave de cada um de nós, consideradas as variáveis que interferem na negociação, né, no processo de interação e negociação com os clientes atuais e futuros, com vistas ao fechamento de acordos que gerem a melhor satisfação entre as partes. E aqui a gente fala assim, ó, a melhor satisfação para as partes envolvidas. Por que a gente não fala em máxima satisfação? Porque máximo admite relativização. Aliás, não admite relativização. Máximo é o máximo. O que é o máximo? É uma coisa que chegou, não pode mais passar daquilo. E conseguir a máxima satisfação na negociação é uma coisa muito difícil. É melhor você procurar a melhor satisfação. E outra coisa, ela não pode ser a melhor satisfação para mim. Ela deve ser a melhor satisfação para ambas as partes envolvidas. Então, isso é que guia a nossa oficina. E aí vocês podem perguntar ali, mas o que é essa chave? Isso é melhor detalhado na oficina. Essa chave diz respeito a conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções, nossos e dos outros, de cada um que participa da negociação. Por isso que a gente usa esse conceito. Aí está uma imagem que, me perdoem os aqui presentes, mas eu acredito que essa imagem traduz muito da realidade que a gente tem na cultura de negociação. Na cultura de negociação. E, evidentemente, que ninguém aqui precisa, nem deve, né, se sentir o último, né, assim, muito mal, porque cultura não se muda de uma hora para outra. Não muda a cultura de uma hora para outra. Né? Cultura é uma coisa que demora a mudar. A nossa cultura é, mais ou menos, essa imagem traduz tudo, né? De esconder o jogo, eu tenho que ganhar, o outro tem que perder. O outro negociador é meu oponente. Eu não estou em busca de fechar um acordo com ajuste de interesses para a melhor satisfação entre eu e ele. Essa é a nossa cultura. A cultura que, de vez em quando, aparece aí, aqui já foi até citado pelos meninos da informática hoje, quando estavam me ajudando, a cultura que tem até uma lei. Nós temos até uma lei. Essa lei aqui, ó. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. O Gerson se arrependeu amargamente de ter gravado esse comercial. Falou para todo mundo. Virou a lei de Gerson, que é a lei de levar vantagem. Não é de fazer acordo, não é de buscar a melhor satisfação entre as partes. É de levar vantagem em tudo. Aí um comentário, né? Na época que podia fazer propaganda de cigarro na TV, e se fazia abertamente dessa forma, né? Elogiando até a cor do fumo. Essa é a nossa cultura. Essa é a cultura. É. Arrependeu-se amargamente. Arrependeu-se. Porque, como nós dissemos, os objetivos dos negociadores, eles são diferentes, são divergentes, por aquilo que a gente já comentou, as expectativas, né, os valores, os interesses. Então, eles são diferentes, são divergentes e, às vezes eles são conflitantes. Mahmoud Abbas e o Benjamin Netanyahu, né? Palestinos e judeus. Todos nós acompanhamos, desde que a gente é criança,
a luta para se chegar a um acordo naquela região, que é a região mais conflagrada do planeta. Então, assim, eu fui buscar essa fotografia na internet e eu falei, essa fotografia diz muito, né? A expressão facial dos dois, não estão olhando um para o outro, estão olhando em direção oposta praticamente. Por quê? Porque até hoje se veem como oponentes. Eu entendo, e quem sou eu para propor a solução do conflito árabe-israelense, mas eu entendo que existe um mínimo múltiplo ou um mínimo denominador comum entre eles. Tem que existir, não é possível que não exista. Não é possível que não exista, né? Mas nós até temos essa cultura também, de não buscar os interesses mútuos, né? Porque, na verdade, em negociação, eu creio que a negociação deve ser feita assim, ó. A negociação é escalar um pico, às vezes muito íngreme, às vezes muito alto. Mas os dois têm que escalar o pico. Não adianta chegar lá sozinho. Então, o que é que nós devemos buscar na negociação? Exatamente um novo modelo mental onde a satisfação seja mútua e onde a gente vença juntos. Não é preciso o outro perder para eu ganhar em negociação. Não necessariamente. Não é fácil porque, eu insisto em dizer, nossa cultura não é essa. E nós estamos propondo um novo modelo mental. Desaprender é muito mais difícil do que aprender. Muito mais. Aprender coisa nova, você não tem nada e põe aquela coisa nova onde não tem nada. Desaprender é tirar uma coisa que está lá e bota outra no lugar diferente. E isso a gente tem muita dificuldade de fazer. Muita. Muita. Substituir o nosso conhecimento. Abrir mão das nossas convicções, porque se a gente vai criar um novo modelo mental e um novo modelo de negociação, nós devemos estar dispostos a abrir mão de muitas das nossas convicções. Talvez uma delas seja essa. Não, eu preciso, eu não posso, eu não confio, eu tenho que, eu não sei. Esse tipo de coisa. E o novo modelo mental de negociação, o modelo que a gente propõe é um modelo onde a gente chega junto, onde a gente vence junto. Não é um modelo mais, né, daquele que a gente falou antigamente. Então, o que a gente vai procurar juntos? A pecinha do quebra-cabeça que falta para encaixar e resolver o quebra-cabeça da negociação. E não é por acaso que a imagem é de um coração. Nós todos já ouvimos falar, e principalmente, né, para os homens, assim, que não ponha o coração no negócio. Eu acho que eu estou numa empresa e conheço quem comanda essa empresa, e pelo que eu conheço dele há 10 anos, ele trabalha com o coração. Porque, gente, o coração faz parte da gente. O coração faz parte da gente. Não tem como a gente tirar o coração de nada. De nada. Então, assim, usar o coração no sentido de estar disposto a acolher o outro, estar disposto a saber que eu não sei tudo, a admitir isso, e buscar. Cadê a pecinha? Eu posso não ter a pecinha. O outro pode ter a pecinha para encaixar no quebra-cabeça e resolver o quebra-cabeça. Para isso, a gente precisa ter flexibilidade. Bastante flexibilidade. Né? Porque a falta de flexibilidade, uma das consequências da falta de flexibilidade do negociador é normalmente levar a negociação a um impasse. A gente tem que ter flexibilidade para abandonar o velho jeito de negociar, que é o regateio. É defender posições. Né? Então, a falta de flexibilidade normalmente leva à busca de uma solução que eu tenho que ganhar, o outro tem que perder. Eu não posso abrir mão dos meus pontos de vista. Então, eu já tenho um modelo no qual eu não consigo sair daquele modelo. Né? Eu não consigo flexibilizar. E aí, uma das maneiras da gente começar a flexibilização é tirar o foco do objeto que está sendo negociado. Vocês lembram quando eu falei ainda há pouco sobre a negociação de um automóvel? Se você prestar bem atenção, automóvel, imóvel, viagem, tudo que a gente compra para nos satisfazer. O uso do automóvel, do imóvel, a viagem é só uma consequência. A gente quer mesmo é satisfação. O que a gente quer é satisfação. Né? Quando eu compro um seguro, para falar de um produto que vocês conhecem tão bem, eu quero a satisfação de que, se acontecer o sinistro,
eu seja bem atendido. Não é isso? Seja indenizado rapidamente. Quando eu estou comprando um seguro, eu não estou pensando no objeto seguro. Eu estou pensando em se acontecer um sinistro, como é que eu vou ser atendido? Todo mundo só compra seguro por isso, que é um corretor aqui, ó, atenda você rapidinho, de maneira rápida, segura, transparente. É isso que a gente quer. Então, assim, a gente retira o foco propriamente do objeto da negociação e focaliza na satisfação mútua, como a gente já falou. Agora, tem 3 coisas que interferem diretamente na negociação. A primeira delas é tempo. Toda negociação tem um tempo. Tem um tempo limite, tem um tempo. E tempo tem uma característica que é, eu não sei se vocês já pensaram nisso, não existe nada mais perecível do que tempo. Passou, acabou. Não estoca, não renova. Tempo é extremamente perecível. Interfere diretamente na nossa negociação. Então, assim, trabalhar com o tempo é estar atento ao meu tempo e ao tempo do outro. Porque muitas vezes também nós temos que falar que o tempo pode ser usado contra nós, ou por nós mesmos, ou pelo oponente. Oponente? Não tem oponente, né, gente? Tem um outro negociador. Então, às vezes, ele consegue realmente usar o tempo a favor dele. Às vezes, nós conseguimos usar a nosso favor. É muito comum que as pessoas, numa negociação, deixem para ceder, por exemplo, no último momento. Você está negociando, e a pessoa não cede, e daqui a pouco ela está testando o quê? A sua paciência. Paciência aí é o nome do jogo. Para usar bem o tempo a nosso favor. Conhecer o nosso tempo, conhecer o tempo do outro. Não fugir, porque o tempo está passando e aí eu vou abandonar a negociação, e nem ceder em demasia. Como disse Caetano Veloso na música Um Índio, né? Impávido que nem Mohamed Ali. Né? Ficar tranquilo. Calma é tudo que você tem que fazer na questão do tempo. Essa é uma variável importantíssima. A outra variável que interfere na negociação é o poder. E poder, gente, é algo que a gente ora pensa que não tem nenhum, ora pensa que tem demais. Poder, normalmente, é tudo aquilo que nos sobra quando a gente observa o poder do outro negociador, o poder da situação da negociação, e aí sobra o nosso poder. Nós temos que ter cuidado com isso, porque quase sempre ele é circunstancial. Ninguém normalmente nasce assim, não, cheio de poderes, né? Invencível. O poder normalmente é circunstancial. E nós temos que usá-lo de forma sábia, perceber claramente qual é o nosso poder e o poder de quem está negociando conosco. Essa é a segunda variável de uma negociação. A terceira, informação. Alguém já viu esse filme? O Jogo da Imitação? Recomendo que vejam. Esse filme trata de um matemático, esse filme é baseado em fatos reais, né? De um matemático americano, Turing, que na Segunda Guerra Mundial ele decifrou um código nazista. Ele buscou informação e decifrou um código nazista que foi decisivo na Segunda Guerra Mundial. Agora, aqui tem uma coisa interessante a respeito de informação. Informação pressupõe necessariamente planejamento. E, novamente, eu chamo a atenção, talvez muitos aqui não conheçam, eu não sei se alguém aqui conhece, o dilema do Tostines. Alguém lembra da propaganda do Tostines? Vende mais porque é gostoso. Falava assim, o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É o dilema do Tostines. Para o planejamento, não existe esse dilema. Às vezes as pessoas costumam... Nós já ouvimos, ou até nós já falamos assim, eu não tenho tempo de planejar. Não é o dilema do Tostines. Se vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Você não tem tempo porque não planeja. Não é que você não tenha tempo de planejar. Planejamento é básico na obtenção da informação. E o risco de não ter a informação correta é o mesmo risco de não ter flexibilidade. É frustrar o ajuste de interesses e o acordo. Não é isso? Então, assim,
Outra coisa que as pessoas dizem assim, informação é poder. Eu discordo. Como diria o personagem da escolinha, divirge o mestre. Informação simplesmente não é poder. Poder é o uso que você faz da informação. Você pode ter informação e não usar. Não é poder nenhum. O que é ter poder com a informação? É saber usá-la. É saber usá-la. É buscar as informações com antecedência do que você vai negociar. Você conhece todo o objeto da sua negociação? Todos os atributos do produto que você está negociando? Você tem um mínimo conhecimento de com quem você está negociando? Isso é fundamental numa negociação, né? Para que você, inclusive, entenda quais são as expectativas do outro, as necessidades do outro, os valores do outro, e você tem que focar nisso. Chegar a um ajuste de interesse entre as suas expectativas, as suas necessidades, os seus valores e de quem está negociando com você. Então, buscar informação é fundamental. E durante o processo de negociação, tem uma coisinha que também, não raro, a gente não faz com a disciplina que deveríamos fazer. Ouvir. Eu confesso a vocês, meus amigos, que muitas vezes, quando a pessoa está falando ou me perguntando alguma coisa, eu já estou elaborando a resposta. Acontece isso com vocês? Não, né? Pois é. Nós temos... Tem um ditado popular que diz assim, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente fale menos e ouça mais. Saber ouvir é fundamental. Saber ouvir é não ficar pensando naquilo que eu vou responder e não prestar atenção no que está sendo dito, porque ouvir é muito mais do que escutar. Porque quando você está ouvindo e pensando já naquilo que você vai responder, você está escutando. Está escutando a pessoa falar, claro que você está, mas será que você está ouvindo? Né? Então, características desse negociador que tem, digamos assim, que leva em consideração essas variáveis de tempo, poder e informação. Saber ouvir. Saber ler nas entrelinhas. Captar os fatores não verbais. Aquilo que não está sendo dito. Expressão facial. Né? Olha quanto interesse essa pessoa está tendo no que está sendo dito. Né? Captar. Buscar a informação naquilo que não está sendo dito. Cada expressão facial, inclinar o corpo, se distanciar, tudo isso são sinais que você pode interpretar com relação ao outro negociador. Bom, aí nós estamos falando até aqui dessas questões de negociação. Aí acredito que não seria difícil, muitos de vocês, se não todos, dizer assim, mas Valério, isso eu já sei tudo. Isso eu sei. Eu sei disso. Primeiro porque todos que estão aqui negociam com muita frequência. Não é verdade? Não tem ninguém nessa sala que não negocie. Assim, olha, isso não me traz nenhuma, não me acrescenta nada, não me traz nenhuma novidade. Tudo que você falou, realmente, a gente tem que lembrar de saber ouvir, a gente tem que lembrar de escutar o outro, de valorizar o outro, de perceber quais são os interesses dele, a expectativa. É verdade, gente. Mas olha só esse cara aí. Ó. Ontem ele fez a última corrida dele, né? Ele deixou as pistas. O melhor do mundo. Uma lenda viva. O homem que corre 100 metros em 9 segundos e 58 centésimos. Né? Antes que eu consiga dizer Pindamonhangaba, 17 de abril de 2017, ele já passou e foi embora. 10 metros por segundo. É. O que é que esse rapaz jamaicano chamado Usain Bolt faz? Ou fazia? Agora quer jogar futebol, né? Então vai continuar fazendo. O que ele faz muito bem. O que ele faz muito bem. Ele é o melhor. Só que ele treina todo dia. Todo dia ele... Sabe Chico Buarque? Todo dia ele faz tudo sempre igual. Faz mesmo. Porque ele sabe que se ele não praticar, se ele não treinar, ele não vai ser bem sucedido. E negociação, apesar de nós fazermos negociações a todo momento, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, desde a mais tenra idade, até quando Deus nos chamar, é outro aspecto cultural. Nós
não achamos que devemos aprender nada sobre negociação. Nós já sabemos. Não devemos sistematizar o nosso conhecimento a respeito de negociação. Negociação não é disciplina de nenhuma faculdade. Nenhuma faculdade, na área de administração, não tem essa disciplina de negociação. Eu acho que deveria ter. Deveria ter. A gente comentou aqui, mostrou aqui o slide do Mahmoud Abbas e do Benjamin Netanyahu. É um exemplo de conflito. Mas o mundo está com menos conflitos ou com mais conflitos? Os Estados Unidos acabaram de eleger um presidente, Donald Trump. Todo mundo está assim, né? Não está? Todo mundo... O que esse cara vai fazer? E o que tem feito não é tão bom assim. As negociações estão cada vez mais complexas. As relações pessoais com nossos filhos, com nossos colegas de trabalho, com nossos chefes, as negociações com nossos clientes estão cada vez mais complexas. Cada vez mais as pessoas estão, digamos assim, adquirindo mais conhecimento. E isso leva a um aumento de complexidade. E aumento de complexidade é, digamos assim, um ambiente muito propício para aumento de conflito. E negociação, em tese, é resolver conflitos. É ajustar interesses. Então, por isso que nós trazemos a oficina de a arte de negociação, porque a gente deveria fazer como os atletas olímpicos, né? Treinar insistentemente, disciplinadamente, as nossas capacidades como negociadores. E a gente meio que leva isso, assim, empiricamente. O Alaô falou aqui, olha, o Valério tem muita experiência na prática. Tenho. Todos aqui têm experiência na prática. Mas, de vez em quando, a gente tem que parar para refletir a respeito das nossas capacidades, porque o mundo vai mudando. Eu mostrei ali para os amigos, né, que eu quase 33 anos de banco, quase 26 anos como administrador do banco, e eu aprendi muito cedo o seguinte, eu falo assim, pô, mas você é um cara muito experiente. Né? Pode ser. Tem gente que tem realmente assim, 30 anos de experiência, mas tem gente que tem 1 ano de experiência repetido 30 vezes. Parou no tempo. Parou no tempo. Por várias razões, porque se achou muito bom, porque não teve estímulo, porque, enfim, não se interessou. Então, treinar as nossas habilidades como negociador é uma coisa que a gente deve começar a pensar. É o que eu falei, é um novo modelo mental. É mudar a cultura. E, certamente, como o Alaô gosta tanto de falar, contribuir para um mundo melhor. Porque quem negocia de forma mais hábil, quem leva em consideração o outro para fechar negócios, fechar acordos, né? Esses acordos têm que ser duradouros, eles têm que melhorar o relacionamento, porque nós queremos fechar um negócio com aquele cliente, não é o negócio. Aquele cliente será nosso cliente, nós teremos outras oportunidades de negociar com ele. Então nós vamos fechar um negócio, porque senão a gente corre o risco de acontecer isso aí, ó. A gente não fechar um negócio, a gente fechar o negócio. Cerrar as portas. Vocês todos concordam comigo, a exigência, o nível de exigência do consumidor só tende a aumentar. O nível de exigências da regulamentação só tende a aumentar, exigindo cada vez mais que nós estejamos cada vez mais capacitados a enfrentar as incertezas, os desafios, porque esses não vão deixar de existir. Então, o propósito da oficina, a arte de negociar da VM Educação é esse, é um novo olhar sobre a arte de negociar. O que eu falei para vocês aqui, nesses poucos minutos, é, na verdade, um aperitivo. A oficina vai muito além disso que a gente está falando aqui. A oficina tem dinâmicas, né? A gente aprofunda mais. Isso aqui foi de maneira genérica. Eu não sei se está visível para todos, mas eu leio aqui. Ó, esse é o conteúdo programático. Uma introdução, que é algo semelhante a isso, né? A respeito da abordagem da oficina também. A gente vai falar de negociação baseada em princípios. A gente vai treinar, vamos dizer assim, vamos refletir
sobre a construção de um acordo. E a construção de um acordo. Negociação tem que ser um acordo. Negociação não pode ser uma disputa. Não pode ser a busca de vencer um oponente. Não pode ser isso. Tem que ser o fechamento de um acordo, né? E um fechamento de um acordo nas bases que a gente falou, que busquem a melhor satisfação mútua. Porque, como eu insisto em dizer, quando eu estava no banco, eu usava uma imagem que não é das imagens mais, digamos assim, soft, não, mas eu dizia muito para os meus colegas. E eu acho que essa imagem pode ser, digamos assim, usada também, principalmente no ramo de serviços, né, que é o ramo de corretagem de seguro, de seguradora. No banco eu falava, eu não sei se eu falei isso com você nas nossas conversas, inúmeras conversas, né? No banco eu falava, olha, o que nós fazemos aqui no banco não é pecuária de corte. Não é pecuária de corte. Não é, falava isso, né? Não é engordar o bicho e matar o bicho, não. É engordar e mantê-lo gordo, para que ele, né, tenha o melhor rendimento. É uma imagem meio grosseira, eu admito. Mas como é que o pecuarista de leite faz? Às vezes cuida mais da vaca dele do que da mulher dele, porque ela tem que dar leite por um período o mais longo possível. Não é isso? Negociação é isso, gente. Nós não vamos negociar uma única vez com uma única pessoa. Nós temos que passar para essa pessoa a imagem que nós somos confiáveis, que nós acolhemos essa pessoa, que nós entendemos essa pessoa, que os valores dela, as expectativas dela, a necessidade dela, nós vamos buscar atender. Nós não queremos que ela desconfie de nós, nós não queremos fazer como nós mostramos lá no slide, apertando a mão com a faquinha aqui atrás. Não é essa forma de a melhor forma de negociar. Embora que eu diga, nós não precisamos ficar nos achando muito ruins, né? É a cultura. A cultura. Quando você fala em mudar a cultura da negociação, mudar o modelo mental e acolher o outro, e buscar ouvir o outro e não apenas escutar, planejar aquilo que você vai fazer, não é fácil. Por quê? Porque é muito mais fácil aprender uma coisa nova sem ter nada no lugar do que ter que abandonar um aprendizado de anos, às vezes décadas. E é isso que a nossa oficina tem essa pretensão. Ela tem uma carga horária de 4 horas, o local a gente define, a metodologia exposições do tipo da que eu fiz aqui, mas tem trabalhos em grupo, né, porque tem dinâmicas para que a gente pratique a teoria, né, para que a gente reflita, mas fundamentalmente o que nós buscamos é provocar uma reflexão. A oficina não traz um gabarito de como negociar. Primeiro porque negociações são diferentes, porque as pessoas são diferentes, os locais são diferentes, os momentos são diferentes, os objetos da negociação são diferentes. Então não dá para você fazer um gabarito. Fala assim, ó, faz, né, 7 passos para fechar um acordo, né? 10 coisas que você jamais deve dizer na negociação. Nós não temos esse modelo. O que a gente quer provocar em cada um que vai conversar com a gente é reflita a respeito de como você negocia. Há uma forma melhor de fazer o que você já faz com tanto empenho, com tanta responsabilidade. Você pode se tornar um negociador, e aí eu faço questão, um negociador melhor. Você não é um mau negociador. Se fosse, você não estaria aqui. Mas pode melhorar. Pode fazer como esse cara fazia. Era o melhor, mas não parava de treinar. Não parava de buscar melhorar. O exemplo dele, eu lembrei aqui do exemplo do Ayrton Senna. Talvez aqui nem todos fossem tão fãs assim de Fórmula 1 na época que corrida de automóvel merecia esse nome, né? Pelo menos para mim. Mas o Ayrton, uma vez, foram entrevistá-lo, porque nós que somos mais velhos aí, nós lembramos, né? O Ayrton estava treinando, aí ele fazia a melhor volta. Aí ele continuava. Aí fazia outra melhor volta. Aí ele continuava. Aí fazia a terceira melhor volta do treino. E uma vez foram perguntar para ele, mas por que você faz isso? Quando você faz a melhor volta, a probabilidade de alguém te superar é mínima. Ele falou, mas eu não corro contra eles. Eu corro contra mim mesmo. O meu desafio é bater o meu recorde a cada vez. Ou seja, treinava para ser cada vez melhor.
Exatamente. Né? Então, assim, a questão da negociação é essa. Eu estou falando isso, não sei se está ficando claro para os amigos, mas assim, por que eu busquei essa área, que é uma área que eu gosto muito? Porque eu vejo isso em mim e vejo isso em todo mundo. Assim, negociação é uma coisa que para nós é muito natural, e é natural, mas não significa que por ser natural não possa ser aperfeiçoado. Não significa isso. A gente pode refletir sobre as nossas habilidades como negociador e realmente aprender algumas técnicas. Olha, como é que a gente vai fazer por aqui? Então, é isso que a oficina pretende, que a gente faça essa reflexão e, a partir da reflexão, a gente venha a fechar acordos que sejam acordos que geram a melhor satisfação mútua entre nós e aqueles que nós estamos negociando. Era isso que eu tinha para falar para os amigos. Aqui estão os meus contatos. Estamos ainda construindo aí as páginas do Facebook, né, Toninho? E do Instagram. Eu quero apresentar para vocês que eu não apresentei no início, né? O Toninho. O Toninho é dono da Haja Comunicação. Estamos aí trabalhando juntos, né, Toninho? Então, toda essa área de comunicação, de mídia, né? O Toninho trabalha com isso e tem nos ajudado aí, né, fazendo esse trabalho com a gente. Então era isso, meus amigos. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês, pela acolhida de vocês.